pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E cá está o vosso amigo Spitfire PT a bordo, agora sim, de uma Dual Sport da Honda, que já vos permite andar aqui na estrada e também fazer um fora de estrada um bocadinho mais avançado do que aquilo que eu falei na NX500. Estamos a falar da CRF 300L e tem sido difícil arranjar este tipo de motas, e só posso agradecer aqui à linha Way por ter matriculado uma e por poder emprestar aqui uma ao canal. Eu vou andar um bocadinho com ela aqui na estrada, que é para também perceber o que é que ela gasta, o que é que ela não gasta. Vamos ver o que é aqui. Olha, já a primeira coisa, as primeiras mudanças são bastante curtas, depois aqui a última é que é um bocado mais longa que as restantes. Em termos de velocidade, ou seja, estão a ver que isto é uma naked, eu vou apanhar com o vento todo, mas ela consegue ir na casa dos 110, 120, pelo menos comigo em cima, ok? Eu sou um gajo grande e pesado e faço muita resistência ao vento, e está muito vento aqui onde eu estou neste momento. Vocês não conseguem sentir, mas a moto quase que vai toda a andar de um lado para o outro, e aqui hoje está a tentar manter-se o mais direito possível. Relativamente ao brinquedo, estamos aqui a falar de uma moto que vem com os pneus mistos. Dá para andar aqui no Alcatrão, mas não é a casa dela. Depois eu vou tentar mostrar um bocadinho mais fora de estrada. E é uma moto que, segundo a Honda, está mais potente, está mais leve, está com uma melhor visão de condução do que o modelo anterior. E eu não vou estar a comparar com modelos anteriores, porque eu nunca conduzi o modelo anterior, não é a minha praia este tipo de motas, então eu vou só falar destas. Esta parte que eu li foi a parte que eu li de catálogo da Honda, e que tem, obviamente, tinha que ter melhorias relativamente ao outro modelo. E preços e essas coisas vão estar aí no final do vídeo, ou aqui em baixo na descrição, antes que eu me esqueça. Agora, há aqui coisinhas que, do pouco tempo que eu já estou em cima dela, já me estão a fazer comichão, não é? Nomeadamente estes dois calhaus que estão aqui à frente, que eles chamam de piscas. Em 2024 não precisava de ser uma coisa tão grande com este tamanho. Outra coisa é este cabo que está aqui, mesmo no meio do visor. É mesmo só para chatear, não sei porque. Ou prendi um aqui com um coisa, ou prendi um ali. Não, está aqui soltinho, mesmo no meio. Mas pronto, olha, são coisinhas que... A moto é como ela está, é como eu vos falo. Já que eu falei do visor, nós temos aqui o visor com a informação que vocês necessitam. Tem um relógio, o nível de combustível, RPMs, a velocidade. Tem aqui um total de quilómetros, que depois aqui com este Select vocês mudam para o tipo A, para o tipo B. E isto é o relógio. Volta para o total de quilómetros. Por baixo tem médias, 3.4 médias, olha, pronto. Depois tem litros, não sei o que é aquele 8.1, média 33 km e a média também 3.4, pronto. E a seguir tem a mudança engrenada. Basicamente é isto que este painel tem, e tem aqui ao lado um botão. E isto basicamente, vocês com a moto parada carregam naquele botão e conseguem desligar o ABS traseiro, ok? O da frente vai continuar sempre ligado. Não tem nada que saber. Aqui uma chave, ou um canhão para a chave. Em termos de guiador, é um guiador simples para este tipo de motas. Assim, não precisa de muita coisa. Tem aqui médios e máximos, uma buzina, pisca direita e esquerda. Do outro lado, corta-corrente, 4 piscas e o starter da moto. E acabou. Não temos mais nada. Proteção para os punhos em plástico, ok? Mas existe proteção para os punhos. Os espelhos, no formato que eu gosto, com excelente visibilidade. Mesmo sendo um motor monocilíndrico, não tem muito fantasma, ó. Sim, vejo perfeitamente o que é que está ali atrás. Dentro daquilo que é a moto, ela está
bem conseguida. Obviamente, mais uma vez, aqui a Honda a tentar poupar em alguns sítios faz com que a concorrência, hoje em dia, em 2024, que este modelo, se eu não me engano, saiu em 2021, como eu estava a dizer, em 2024 já tenha motos com mais tecnologia e mais coisinhas que esta, para vocês terem, vão ter que sempre comprar à parte, ok? E nomeadamente aqui uma das coisas que me faz comichão é numa moto destas, que é suposto, é uma Dual Sport, pronto, mas também dá para andar fora de estrada, nós termos uma suspensão que é super mole. Isto é só pular em cima dela que parece que estamos a andar de barco. Portanto, imagino isto fora de estrada, naqueles montes e naqueles vales, vamos andar sempre para cima e para baixo, tipo barco. E isto não é suspensão que se apresente numa moto desenhada desta forma. Eu compreendo, já tenho 3 anos e tal, mas é o que é, pronto, olha, seja o que Deus quiser, por assim dizer. Obviamente vocês podem depois sempre fazer melhorias à moto, não é? Nomeadamente à suspensão, mas aí já estamos a falar, temos que gastar mais dinheiro para mudar as piscas, depois mudar a suspensão e depois muda não sei como, não sei. Já não são os 5.000 e poucos euros, 5.800 e qualquer coisa que ela custa, já é isso, mais a suspensão, mais os outros, pronto. E a concorrência não temos essa necessidade. Pronto, basicamente é isto que eu quero dizer. Não sei se o modelo de 2025 já virá melhorado, mas enquanto ele não vier, vamos fazer aqui na IC19 velocidade máxima. O que é que eu consigo fazer com isto? Olha, agora está a dar mais. Agora está menos vento do que há bocado, também é um facto. Olha, 130 e acho que não vale a pena estar a andar mais do que isto. 130, ela vai, anda. Digo já que não é para andar constantemente a essa velocidade. Aqui na casa dos 90, 100, assim ó, 90 como eu vou, um bocadinho de 100 para fazer uma ultrapassagem, mas agora passo para os 100, 110, faço uma ultrapassagem, vai-se bem. Mais do que isso, não é moto que esteja desenhada para esse tipo, ou para este tipo de aventuras. Agora, que ela é ligeirinha, porreira e se vai comportar bem no meio do trânsito, tenho a certeza disso. Em termos de banco, é um banco estreito, vou bem encaixado aqui no depósito, pá, é porreiro, as perninhas bem encaixadas, não é super confortável, mas estas motos também não foram feitas para ser super confortáveis. E depois, este banco está a uma altura de 880 mm, e isto não é para toda a gente. Ou seja, com esta suspensão, até é, porque quando vocês se sentam nela, ela abaixa toda e qualquer pessoa vai conseguir chegar ao chão. Mas se vocês meterem uma suspensão mais dura, que não baixe tanto, já se torna uma moto alta e já não é qualquer pessoa que vai chegar ao chão. Mas também são menos de 150 kg, são 142 kg se eu não me engano. Portanto, qualquer coisinha, vocês metem uma perna para o lado, conseguem amparar aqui a moto, porque ela é porreira. Tem coisas más, mas também tem muita coisa boa, pá. Este motor é muito porreiro. Para a potência que tem, acho que desenvolve o suficiente. Eu vou sempre em sexta, que é aquela que é para andar aqui. Depois, quando chegarmos ali fora de estrada, já vou ter que andar num regime de mudanças mais baixo. Mas para já, para aqui, esta serve sem qualquer problema. E agora aqui vamos fazer a curva, e vamos ter que fazer a curva devagarinho, porque isto são os pneus mistos, portanto a aderência não é a mesma coisa que uns pneus de estrada, e eu não me quero arriscar que isto deslize. Não é porque eu não conseguisse controlar, mas pode acontecer qualquer coisa e a moto ir ao chão e qualquer risquinho eu teria que pagar. Vamos experimentar agora um bocadinho fora de estrada. E aqui, estes pneus já é muito melhor, não é? Já agarra, já é diferente.
E nós já podemos fazer outro tipo de brincadeiras. Eu já não me lembro aqui como é que é a estrada. Era isto aqui assim. Isto está tudo molhadinho, escorregadio. Esta relva é lixada. Por aqui. E às vezes tenho aqui animais. Podemos ir... vamos por aqui. Não, ela aqui já se pode brincar. O que é que eu não fiz? Que vou ter que fazer? Com licença, meus amigos, vou só parar aqui. Desculpem. Primeiro vou desligar o raio do pisco que está-me a irritar. E depois, carregar neste botão. ABS traseiro desligado, pronto. E agora sim, com licença, continuamos a viagem. Ok. E vamos nós a curtir. Isto agora para tudo, não é? Aqui assim, isto agora é para tudo. Já subiu, já foste a andar. Ora, cá está a vaquinha. Temos de ter cuidado com o animal, que é para não o assustar. Vamos passar devagar. Tem corda ainda por cima, então vou ter que dar a volta. Que ela está presa com corda e eu não quero passar ali. Portanto, vamos dar a volta. Voltamos para trás, também não há stress, pronto. Eu disse que isto tinha animais e eles estão presos hoje ali. E vamos nós por aqui, fazemos o caminho ao contrário e vamos divertir mais lá para baixo. E vai ela. Isto é tão levezinho, parece que estou aqui com a bicicleta, meu. Isto é muito fixe. E vamos embora. Agora, a posição em pé, para mim, que sou um gajo grande, não é a ideal. Vocês estão a ver aí pelas imagens que eu filmei na estrada, eu fico com os braços muito para baixo. Este guiador tinha que ser elevado mais um bocadinho para mim, mas de resto, em termos de posição de pés e não ter o escape a incomodar, vai-se porreiro. Agora, não aguentaria muito tempo, mas acho que esta moto sentado dava para fazer uns bons quilómetros. Só era capaz de fazer o les a les off-road com esta moto. Será que eu consigo convencer a Honda a emprestar uma moto para fazer o les a les off-road? Isso é que era, não é? Isto é fixe. E vai ela. Eu também não quero... vamos sujar tudo. E não me quero estar a sujar, que eu não estou com roupa propriamente para off-road. Vim só aqui aproveitar aqui para vocês verem como é que ela se comporta. E ela é mesmo fixe. Agora, vocês não têm noção daquilo que eu estou a falar da suspensão. Isto de qualquer buraco, quando vai acima e vem abaixo, estou a andar de barco. E olha ela, parece andar num barco. Aqui assim, acho que era isto, depois era o que eu estava a perceber. Aqui vou devagarinho, que é para não sujar. E eu, como não quero andar de barco, quero andar nesta motinha. Só assim por aqui. Acho que dá para ir por aqui. A ver, não dá. Já não dá. Aqui assim. Pesquisar caminhos novos, interessantes, exatamente. Vamos por aqui. Temos aqui pessoas também nos trilhos, portanto vamos devagar. Opa! Dá-lhe! E eles às vezes deixem. Isto tem entradas aqui nas laterais, um gajo tem que ter cuidado. E eu não quero estar a arriscar a acertar em alguém sem essa necessidade. Posso ir por aqui, exatamente. É sempre a andar. Isto é fixe, olha, mais uma vaquinha ali. Isto é um bezerro, que ainda é pequenino, não é? E eu consigo explorar estes caminhos, ou estes trilhos, aqui perto da minha casa, sem estar preocupado com aquele peso das motas mais potentes. Portanto, estamos a falar aqui menos de 150 kg, que faz toda a diferença comparado com uma moto de 230 kg. Isto é muito, muito fixe. Vamos só fazer aqui a subida e a seguir vamos ver as especificações técnicas dela. E vai ela. Opa! Entra aqui, dá-lhe. Uhul!
É sempre bom. É isso, agarra, agarra, agarra. Isso. Aí está ela. Muito fixe. Bora lá. Mas é pessoal, já achei aqui este spot para vos falarem então aqui da 300L, da CRF. Uma moto para quem é nabo como eu, do off-road, muito porreira. Vocês não vão sentir aquele medo de deixar cair a moto e não poderem controlar. Ela é fácil de se controlar. Eu há bocado falei de coisas contras que eu fui encontrando na moto, mas ela também tem coisas boas, obviamente. Temos aqui um motor com excelentes performances. Uma coisa que esta moto tem, que eu acho porreira, é que este suporte da matrícula é removível unicamente desapertando 3 parafusos aqui por baixo. Para quem quiser ir para fora de estrada e não quiser levar o bacalhau, tem essa particularidade. E depois a manutenção da moto, além da primeira revisão, que é dos 1000 km, depois é de 12 em 12 mil km. E isso as outras marcas não têm neste tipo de motas desta cilindrada. Como eu disse, coisas boas e coisas más, como em qualquer moto. Outra coisa que eu também não gosto muito é isto aqui, que é a tampa da gasolina, old school, temos que andar com, já é antiga, na minha opinião, pronto. Mas isso sou eu, que são pequenos pormenores que eu vou vendo conforme vou olhando para a moto. Aqui na frente, como podemos ver, temos aqui então os dois piscas enormes, que hoje em dia já não se utiliza. A iluminação frontal também não é LED. Proteção aerodinâmica não temos aqui. Temos aqui o paralamas alto, com a suspensão invertida de 43 mm com curso de 260 mm, um disco de 256 mm com uma pinça de 2 êmbolos, ABS de 2 canais, e para completar temos então uma jante de 21, uma jante raiada, com os pneus mistos com as dimensões 80-100. Passando então aqui para a parte de trás da moto, nós temos aqui o banco estreito, suficientemente confortável, dá um excelente encaixe quando nós estamos a andar sentados. Depois temos então os piscas enormes, que também não é LED. Deste lado temos aqui uma caixa que vocês podem arrumar algumas coisinhas, papéis, documentos, uma carteira, coisa assim que vocês queiram levar. Aqui uns suportes que eu presumo que seja para vocês colocarem uma rede para prender as coisas aqui em cima da moto. O escape que está aqui, que podia ter um som mais agressivo, tem um som Honda, digamos assim. Depois temos um monoamortecedor sistema ProLink com curso de 260 mm, um disco de 220 mm com a pinça de um pistão, o ABS de 2 canais, e temos então aqui já uma jante de 18, também uma jante raiada, com os mesmos pneus mistos, neste caso com as dimensões 120/80. Já o motor que equipa esta unidade, estamos a falar de um motor monocilíndrico, refrigeração líquida, 286 cm3, que debita 27 cavalos às 6.500, tem um binário de 26 N às 6.500 e vem equipado com uma caixa de 6 velocidades, transmissão por corrente. E é assim, pessoal, já vos apresentei aqui então basicamente esta 300L da Honda, que é uma moto versátil, dá para vocês andarem na estrada, como vocês andarem aqui fora de estrada, nomeadamente sendo iniciantes na parte de fora de estrada. É perfeita? Não, não é perfeita, tem coisas boas, coisas más, que é aquilo que eu tenho estado aqui a dizer durante este vídeo todo, mas o que tem bom é bom, o que tem mau são aspectos que são melhoráveis. Obviamente temos que, como mencionei, gastar um bocadinho mais. Eu trago-vos a moto, falo-vos dela e eu espero que vocês gostem. Se gostaram, o que é que vocês têm que fazer, pessoal? É isso mesmo, têm que subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Spitfire PT vai continuar a curtir um bocadinho mais de 300L. Por isso, fui!